Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa droga de canal. Eu sou o Lucas e o cenário de hoje é o coração de mãe, né? Então chama a galera pra ver o vídeo de hoje porque a gente fala de Dark Alliance Vancouver. E é claro, antes de falarmos sobre o cenário de Vancouver, eu tenho algumas considerações a serem feitas. A primeira delas é alguns comentários que eu vejo que as pessoas fazem, que elas consomem os meus vídeos por forma de áudio, elas apenas ouvem o material. E assim, vocês consumam como vocês bem entenderem, o problema só é que às vezes eu falo algumas coisas e eu coloco erratas visuais para que eu corrija, né? Às vezes eu tô gravando, as coisas elas saem, enfim, nem sempre exatamente como eu quero, então eu coloco um texto corrigindo com algumas erratas do que eu falo. Então, cuidado você aí que tá ouvindo o meu conteúdo para não mal interpretar o que eu tô querendo dizer, beleza? Quero aproveitar também para direcionar vocês para a roxinha lá do Nação Garou de novo, porque tem algumas novidades em relação ao cenário de Lobisomem Apocalipse, e então o Chocos continua a tratar sobre isso de uma forma, de maestria genial. Então corre pra lá depois pra dar uma olhada. E quero recomendar também a página do Instagram do Beco do Esboço. Ele entrou em contato comigo, pediu pra dar uma divulgada lá, uma força no trabalho dele. É muito legal. Gente, eu fico muito feliz que muita gente tem me mandado trabalho autoral, principalmente artístico. E, gente, maior apoio pra vocês. Vão e vençam, cresçam. Mas, sem mais delongas, a gente vai falar de Dark Alliance Vancouver. Embora a vinheta que acabou de passar aqui seja referente à história, tem alguns detalhes geográficos que eu gostaria de ressaltar, principalmente por conta de como Vancouver é descrita. Eu nunca fui, eu nunca vi, eu acho, Vancouver na minha vida, mas eu dei uma pesquisada aqui nas informações, em cima das informações que o livro dá em relação à cidade, e eu acho interessante ressaltar algumas coisas que ele fala. Primeiro de tudo, Vancouver ele é uma cidade em ascensão, a gente está falando de 93. Hoje em dia Vancouver ainda é uma puta cidade, mas naquela época ainda é dada com alguma coisa que está emergente, né? Ela está crescendo, ela já é uma grande cidade, uma das grandes cidades do mundo, e em 93 ela está crescendo, e por conta dos arranha-céus, as estruturas econômicas, das empresas que tem ali, ela tem uma grande semelhança com Chicago. Então ele aponta que alguns sets de filmagem, na verdade alguns cenários de filmagem são feitos em Vancouver por conta da sua ambientação, a sua semelhança às grandes cidades, arranha-céus. E outra observação em relação à cidade é que ela é muito calma, e assim como o Brasil, eu acho interessante como os americanos principalmente, né, aqui a empresa da White Wolf não tem muito essa noção da gente que o porte de arma ele não é liberado. E lá em Vancouver não é diferente. Em todo o Canadá, pelo menos em 93, a informação que dá no livro aqui é dessa forma. Então, para eles sempre pontuam esse fenômeno, essa lei de que proíbe que na fronteira, se você quiser entrar em Vancouver ou no Canadá, que seja, você precisa passar por uma alfândega que ele vai pressionar, vai perguntar se você tem arma, se você porta, e se você tiver, você tem que deixar elas na fronteira, senão voltar. Não pode entrar com arma dentro do Canadá, principalmente dentro de Vancouver. Então isso é um ponto muito interessante, porque aquele negócio de katanas metralhadoras mini-uzis, que os vampiros e lobisomens geralmente são retratados nas artes de lobisomem, eles caem por terra a partir desse momento. Então, falando da história agora, a gente tem um ponto interessante que é dos nativos que estavam ali, que tinha alguma relação com os Wendigo. Aliás, nós estamos falando de terras nevadas, estamos falando da primeira parte, exatamente da parte em que o Estreito de Bering teve contato com os povos puros, né, como assim eram conhecidos. E a gente também tem 3 seitas de Wendigo que eram conhecidas naquela época. A gente tem a seita do Tatlayoko, o Namu e Sepisi. Vou colocar o nominho deles aqui embaixo. Essas 3 seitas é que regiam toda a região e tinham vários cairns instaurados, apesar deles serem bem pequenos, mas eram várias fontes de poder que essas 3 seitas tinham. E com o tempo apareceu, com as explorações das terras, né, com a abrangência dos povos puros, apareceu uma grande força que atraiu tanto os nativos, que eram humanos comuns, quanto os povos ali dos Wendigos, as seitas dos Wendigos, até esse lugar.
e viu-se que tinha sim uma grande emanação ali da energia de gnose, da energia de Gaia, que estava passando ali para o reino de Gaia. Então ali foi fundado um cairn que ficou conhecido como o Grande Cairn. E isso que eu estou dizendo, é claro, faz muito tempo, então nós vamos fazer um salto temporal para 1750, quando o Capitão Vancouver ele chega, e claro que a região ela é batizada com o nome dele, porque ele foi o primeiro a chegar ali, as suas navegações que chegaram ali. E a partir desse contato com os europeus é que vem as doenças europeias também, os nativos não estavam preparados para elas, e é claro que se as doenças não fossem o suficiente, chegam também as outras tribos, principalmente os Senhores das Sombras e os Crias de Fenris, que começam a dominar, se não reclamar os territórios dos Wendigo, eles começam a tomar de fato, começam a guerrear com os nativos, aquele papo de sempre que os europeus fizeram aqui na América, né? Só que há um aspecto muito importante em relação à reação dos Wendigo, é que entre os europeus estavam os parentes dos Senhores das Sombras e dos Crias de Fenris. E os Wendigo, eu achei meio zoado essa posição, porque eles foram muito passivos, e é uma coisa que é recorrente até atualmente aqui no cenário, que é os Wendigos eles serem completamente inofensivos às pessoas que reclamaram seus territórios. O que eu quero dizer? Que entre os europeus haviam parentes dos Crias e dos Senhores das Sombras, então os Wendigo eles sabiam que se eles retalhassem, ou então eles reagissem às ocupações europeias, eles teriam que responder às outras tribos, e eles sabiam que não eram páreo aos dois, então eles decidiram tentar haviam uma cisão ali entre os nativos, né? Existiam aqueles que realmente se importavam com levar a palavra de Gaia até os novos colonizadores, e existiam aqueles que reagiram a eles. E como eu havia apontado anteriormente, a doença que os europeus trouxeram também atingiram os Wendigo, porque ela já estava modificada pela Wyrm, e então as 3 seitas que eu havia citado, elas foram extintas. Mas vale ressaltar que antes que elas pudessem sumir, elas preservaram os seus cairns, guardaram em segredo para que os europeus não tomassem esses territórios místicos, principalmente o Grande Cairn, que se manteve fechado até um cara chamado de Shupkin, vou colocar o nome dele aqui embaixo, e esse cara ele é um Wendigo, se não me engano ele é um Teurge, e ele fez um acordo com todas as outras tribos, não tinham só os Senhores das Sombras e os Crias mais no território de Vancouver, mas como todas as outras tribos já tinham alguma influência no território. Então eles fizeram ali um acordo, eles mostraram finalmente esse Grande Cairn às outras tribos e fizeram um pacto. E ele disse, nós temos que parar de brigar porque a Wyrm se fortalece, os humanos estão crescendo, então olha só a beleza que nós temos aqui, essa fonte de energia que nós temos que Gaia nos provê, e nós estamos brigando entre si. Então ali é feito o que eu vou chamar de compacto, que é entre as 13 tribos, e elas entram num consenso ali de paz, porém eles começam a brigar politicamente para ver quem é que vai liderar aquele Grande Cairn. Mais uma vez, a passividade dos Wendigo deixaram os outros liderarem uma coisa que era deles, que eles estavam gerenciando. Então olha só como a identidade dos Wendigo ela é completamente comprometida e vai a contraponto do que é proposto até mesmo nos livros básicos de Lobisomem Apocalipse. E quais são as consequências dessas brigas políticas que existem ali? E quando eu digo que existe o compacto, até mesmo duelos eles são supervisionados e violências e assassinatos de outros Garus são completamente recriminados. Já mais pra frente eu explico como que funciona essa seita que compõe Vancouver, mas vamos lá. Então dessas consequências a humanidade cresce e eles acabam cercando o Cairn, colocando uma grande civilização, e os Garou não puderam fazer mais nada para impedir que isso funcione, que ali o compacto funcionasse, mas mesmo assim eles continuaram seguindo e decidiram reagir aos humanos, mas já era tarde demais, eles estavam tão cercados que a humanidade poderia reagir de forma muito mais violenta e realmente eliminar todos os Garou que existem ali na região. E aliás, o problema de população que existe ali em Vancouver é uma coisa que eu vou falar lá no final do livro. E conforme o tempo passa, os recursos naturais vão acabando. É importante também ressaltar que o maior símbolo ali de Vancouver são as madeireiras, e essas madeireiras elas estavam acabando com todas as reservas dos Garou, porque eles habitam, né, as áreas selvagens. Então, de todas as ações tomadas pelas tribos, a dos andarilhos do asfalto foi a mais coerente e a mais funcional.
apesar das outras tribos recriminarem eles por estarem em contato com a humanidade, pipipi papapá, coisa que a gente vai ver nas outras edições. Aqui não fica claro, parece que essa situação ela é exclusiva aqui em Vancouver, mas na verdade é uma coisa generalizada. Mas eles ficam putos porque eles são os únicos que conseguem entrar no sistema da humanidade e fazer entrar juridicamente para que aqueles que estavam devastando, né, a natureza, eles pagassem por isso com multas. Começaram a exaltar ativistas e os filhos de Gaia também se tornaram mais ativos. Enfim, essas coisas elas se tornaram muito importantes e leis foram tomadas. Mas calma aí que existe uma coisa muito importante a dizer em relação a essas decisões. Grava esse nome, Roger Daly, que ele é um andarilho do asfalto. Ele conhece um cara que é o Necros, que é um Malkavian. E é importante ressaltar também que até 1750 não havia exatamente vampiros na região. Então esse Necros, que estavam ali meio que escondidos na cidade, porque eles são em muita minoria, né, os vampiros. E esse Necros ele fez ali, teve uma conversa, porque eles ambos têm influência no campo corporativo da cidade, nos negócios. E ele teve uma conversa com o Roger Daly. E eles conversaram e eles acharam que seria interessante fazer um pacto de acordo entre os vampiros e os lobisomens. Por quê? Porque os vampiros eles tinham influência nessas madeireiras. Então existia assim uma guerra velada ali em Vancouver. Vai fazer uma relação direta com a estabilidade da cidade. Porque Vancouver é conhecida por uma cidade não muito violenta. Mas que as coisas que acontecem elas são veladas porque a polícia fica muito em cima. A polícia federal ou polícia montada, como aqui é dito, é muito rigorosa, principalmente quando tem casos de tiroteio. Já falei sobre o caso de legalização das armas. Dessa reunião nós temos os beneficiados. Necros conversou com o príncipe da cidade, que é o Siegfried, e então ele conseguiu certo prestígio com o príncipe, e o príncipe achou que seria realmente muito mais seguro manter um pacto de aliança com os Garou, porque ele mesmo não queria morrer, né? E ele lucraria muito mais, e já falo sobre esse pacto. Em relação aos Garou, a gente tem os andarilhos do asfalto em xeque. Por quê? Como eu havia apontado, os andarilhos do asfalto não têm tanto prestígio entre os Garou por conta do contato com a humanidade. Então o que eles fazem? Eles conversam com um cara, que o nome dele é Montgomery Embercorn, e esse cara é um preso de prata, ele é o ancião Mor ali em Vancouver. E como ele é muito influente, não só em Vancouver, como em vários outros lugares, inclusive na América, ele convence ele sobre o plano de acordo com os vampiros, e por meio desse Montgomery, ele faz ali, esse preso de prata faz uma assembleia, fala sobre a situação. É claro que várias tribos chiaram, principalmente as mais radicais em relação ao combate ao Wyrm, que a gente está falando Cria de Fênix, os Garras Vermelhas, as Fúrias Negras, eles foram os que mais chiaram, mas o acordo acabou sendo feito e todo o mérito ficou para os presos de prata, é claro. Mas se fosse os andarilhos do asfalto que tivesse proposto isso, não passaria, óbvio. Fica assinado então o acordo, é assim como eu vou chamar essa trégua entre os vampiros e os Garou aqui em Vancouver, e cada um tem seus termos, né? Os Garou não... Só alguns exemplos, os Garou não poderiam atacar as madeireiras de influência dos vampiros, não poderiam atacar os vampiros da cidade, é uma trégua mesmo. Enquanto os vampiros eles deveriam promover limites nas suas indústrias madeireiras, não adentrar os territórios dos Garou, colocar limite no número de vampiros que tem na cidade, enfim. Tudo isso já era meio que delimitado pelo Siegfried, a gente já vai falar sobre isso, mas todos esses acordos fizeram com que todos os parâmetros fossem dados e uma paz foi feita. Alguns pontos que também devem ser feitos em relação à cidade é em relação à influência da Wyrm. No século XX já, na década de 70, se eu não me engano, a gente tem uma grande exposição internacional e nessa exposição várias empresas internacionais foram a ela, foram até Vancouver apresentar o que havia de melhor para ser colocado na cidade. Grandes empresários também foram lá e isso tudo acarretou no crescimento de Vancouver. Só que o que acontece? Essa exposição foi financiada por dinheiros pornográficos, né, por quantias muito grandes, até mesmo os estandes que estavam ali nessas exposições eles eram temporários, e após o evento, uma coisa que se esperava que aqueles empresários investiriam pesadamente, principalmente na região da exposição, porque aquele campo foi meio que demolido, a vegetação, as casas ao redor e dedicado àquele evento.
falaram que aquela região seria um grande centro comercial, mas não aconteceu. Então esse lugar ficou abandonado. É importante ressaltar também que a partir dessa exposição, a Pentex chega por meio das suas subsidiárias em Vancouver, mas logo os Garou eles tomam suas decisões e aniquilam a existência dessas subsidiárias dentro da cidade. Porém, esse espaço que foi feita a exposição, ele primeiramente foi feito alguns esboços de construções, mas logo foi abandonado, e então dejetos foram colocados ali. Se eu não me engano, um dos principais motivos para que as construções não fossem continuadas era a periculosidade que existia ali. Se não me engano, existiam infestações, dejetos biológicos, químicos. E então esse lugar meio que foi abandonado e meio que virou uma influência muito grande da URM ali. Só que todo mundo cagou e andou porque os Garou estão em paz e eles não podem se intrometer nos assuntos citadinos, né? Então o máximo de contato que eles têm é quando eles passam perto do lugar, e mesmo assim eles não podem fazer nada, porque eles não têm certeza, não têm ainda uma certeza de uma influência, um foco da URM. É dito que dois Garou, dois andares do asfalto, eles encontraram um buraco da URM ali, mas nada confirmado. A gente vai ver isso mais pra frente, guarde essas informações. Tanto desse campo da exposição, tanto de Roger Daly, vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, e sobre esses dois Garou a gente vai ver em algum outro momento, futuramente aqui nessa droga de canal. Falando sobre o nicho dos Garou, existe ali o compacto em que basicamente eles não podem se atacar, os atritos eles são principalmente por meios políticos, e não há um líder exatamente, já que o Grande Cairn ele é aberto a todas as tribos, então elas se respeitam. Já chego em detalhes daqui a pouquinho. E como que é a divisão dessas tribos então? Existe uma grande seita em Vancouver, que é a seita do Grande Cairn, e aí a gente tem as seitas tribais, e essas seitas tribais, lá é dito que existem protetorados dentro dos territórios da seita, e esses protetorados é definido aqui que eles são núcleos tribais ou multitribais, ou de várias seitas, que eles protegem uma região. Só que aqui, esses protetorados eles são tribais, então cada tribo possui o seu território, e eles são completamente bairristas em relação a isso. Aliás, quanto mais distante de Vancouver... uma observação, esqueci de fazer essa observação. Aqui no cenário de Vancouver, ele não faz tantas observações em relação à cidade. Ele, não só a cidade, quer dizer, ele fala bastante sobre o núcleo daquela região, que pra gente que é, por exemplo, eu sou de São Paulo, a gente tem a região sudeste, que vai ser Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e lá a gente tem a região de British Columbia, que uma das cidades que está lá é Vancouver e as ilhas adjacentes. Então, a partir disso, quanto mais distante de Vancouver, a gente tem mais influências tribais e mais tretas e até mesmo assassinatos, né? Brigas, duelos, que são completamente invisíveis aos olhos do Conselho dos Garou, Conselho de Representantes do Garou, que existe ali dentro, já chego falando sobre isso. Apesar de não haver uma liderança, a gente tem uma seita que é dos Fantasmas da Floresta, que é uma seita de presas de prata, e dentro dos Presas de Prata a gente tem esse Montgomery Abercorn, que é o líder da seita. Então, por ele ser Presa de Prata, ele é reconhecido pela sua ancestralidade de líder nato, né, que a tribo possui. Então ele é meio que um líder, mas ninguém chama ele de líder. As pessoas sabem que ele é, mas não se fala sobre isso, saca? Tipo o Clube da Luta, só que não. Então como que acontece a liderança dentro da cidade? Como eu disse, há um conselho de representantes. Esse conselho ele é composto de um Garou de cada uma das 13 tribos. Cada um desses representantes é eleito, ou seja, ele pode ser reciclado. Só que é muito difícil mudar porque eles são anciões, os Garou estão em falta, segundo eles, já eu chego nos números. A justiça, que aqui finalmente responde uma pergunta que eu tinha há muito tempo, que é em relação às punições e às recompensas. Que é o seguinte, as tribos recompensam seus próprios Garou, os seus integrantes das tribos. Então, quando a gente vai no núcleo da seita do Grande Cairn, a gente tem uma mudança. Não são as tribos que vão fazer as recompensas e punições dos seus próprios Garou. É a seita inteira que vai fazer esse julgamento, porque é um acordo de igualdade. Então, por que isso é feito? Para manter também esse compacto de pé. Porque, por exemplo, os Senhores das Sombras poderiam muito bem tolerar os atos dos seus integrantes,
porque eles acham justo, né? Qualquer maquinação feita em prol da tribo, principalmente, é muito válida e você é até recompensado. Mas ali nesse conselho é feita uma votação para serem feitas as recompensas e principalmente, né, as punições. Bom, eu disse que ia falar mais sobre o Roger Daly, mas não existe muito o que falar sobre ele. Ele é um representante dentro do conselho, ele é um garoto de quinto posto, ele é um Philodox, se eu não me engano, ou um Theurge, não vou lembrar agora. Ele tá por trás do acordo de paz, de trégua ali com os vampiros da cidade. E uma coisa muito interessante, lembra que eu falei pra vocês que os Wendigo, eles possuíam cairns pequenos no meio da cidade, e esses cairns eles estão perdidos até hoje. Os roedores de ossos, apesar de não darem credibilidade pra eles, e os andarilhos do asfalto, eles estão procurando esses pequenos cairns. E o Roger Daly, ele achou é o cairn do Buda sorridente. E esse cairn é protegido ali pelos andarilhos do asfalto e ele é meio que secreto. Então, mais uma coisa para você guardar, porque a gente vai ver mais pra frente aqui nessa droga de canal. Outro cara para se destacar aqui é o próprio Montgomery, o Preso de Prata, porque ele não é só porque ele é o grande líder e coisa e tal, mas porque ele tem ligação com Hong Kong e o background dele todo tem uma ligação muito forte com lá. Então você pode fazer uma ligação, já que a gente está falando de pactos de vampiros e lobisomens, e mais uma vez e Cairns, Places of Power e a World of Darkness podem entrar como suplementos auxiliares aqui, principalmente por causa dos backgrounds dessas personagens que são apresentados. Agora o cara que realmente merece um destaque aqui é um Senhor das Sombras de quarto posto. O nome dele é Gutuf, também conhecido como Sacerdote de Gaia. Ele chegou em Vancouver há 1 ano. Nos primeiros 6 meses ele ficou só olhando, conversando com um, conversando com outro, explorando ali o território. E nos últimos 6 meses, ele se declarou Sacerdote de Gaia. Ele falou que ele é um enviado e que ele tem uma missão de combate o que está acontecendo ali naquela situação de Vancouver. Ele não aceita essa paz, ele acha que os Garou eles estão completamente submissos à humanidade, a humanidade continua devastando os territórios dos Garous, as reservas naturais, e eles precisam fazer alguma coisa. Mas não é só isso, esse Gutuf, ele é um lupino e ele é a favor do Segundo Impérgio. Então ele não quer só acabar com a situação de Vancouver, ele quer causar o fim de tudo. E aliás é uma coisa muito peculiar aqui, muito chata na verdade, porque eles começam a martelar falando que o que vai acontecer em Vancouver é o apocalipse. Senta lá, né, Cláudia? Não é pra tanto. Vancouver é um cagadinho no meio do mundo das trevas, né? E finalmente ele tem angariado muitos jovens da tribo, principalmente porque eles estão em busca de glória. Não é falado isso no livro, mas é subentendido desde o livro básico que os jovens realmente tendem a fazer coisas mais imprudentes, justamente porque eles querem subir de posto e rápido, né? A história dos Cainitas começa com o Ventru Siegfried e com a Tremere Julie Foster. Eles vêm fugidos da Europa e eles chegam no Novo Mundo um pouco depois do começo da colonização, né? E eles chegam na ponta leste da América e então com o tempo eles vão vagando, chegam na ponta leste, que é onde fica Vancouver, e lá eles encontram essa cidade que eles encontram um potencial de prosperidade. Então o que eles fazem? O Siegfried na verdade é o grande encabeçador das ideias aqui. A Julie Foster ajuda muito ele, mas o Siegfried é o cara que ele é muito mais velho, ele é mais poderoso, ele tem muito mais influência e recursos. Então o que ele faz? Ele vê ali aquela cidade de lenhadores, cheia de ilhas, meio isolada, então ele começa a investir nessa cidade para que ela cresça. Só que quando a cidade começa a ficar estruturada, os lupinos começam a atacar o rebanho do Siegfried. E vampiros também começam a chegar na cidade, já que a cidade está crescendo, e esses vampiros começam a ajudar a combater esses lupinos. E então, com a chegada das ferrovias, é que tem um boom econômico, a cidade ela cresce muito mais, e aí na década de 1940, é que o Siegfried ele se estabelece, ele se autodeclara o príncipe daquela cidade. Por quê? Porque ele queria aquele lugar livre de qualquer influência, vamos dizer assim, livre da guerrena, não como em Kono, porque ele queria ser líder, mas ele queria estar longe de qualquer conflito do Sabá, Camarilla, anarquista,
e ele luta até hoje para que essas influências se mantenham fora da cidade. Já explico mais sobre isso daqui a pouco. Dentre as regras que ele colocou na cidade estão: não pode matar as pessoas com as quais você se alimenta, né? A morte ela vai trazer a atenção da mídia, principalmente. Como eu disse, a polícia ela é muito... como a cidade ela não tem tantos casos de violência, a polícia ela pega mesmo no pé na investigação, principalmente nos casos de tiroteio. E não se pode abraçar na cidade porque tem poucos vampiros, e os vampiros que estão lá eles são também refugiados. É uma espécie de grande Elísio. Não existe um Elísio na cidade. A cidade inteira é um Elísio. A violência não é permitida pelo Siegfried. Aliás, é uma outra regra que não pode haver reuniões vampíricas. Existem outras regras também, mas essas três são as que mais chamam-se a atenção. Não pode haver conglomerados, ou seja, se você tem reuniões, você tem conspiração. E o Siegfried não quer nada disso dentro de Vancouver, porque ele quer paz e cachaçinha pra ele, né? Pra ele e pra amada dele, que é a Julie Foster. Dentre os locais de influência dos vampiros estão clubes noturnos, a gente tem o Love Affair, que é um lugar muito frequentado pelos cainitas, né? E não fala que tem Blood Dolls, mas existe uma imagem assim de uma garota com uma tatuagem escrito Blood Doll, então você já pode ver como a influência daquela cultura de rebanho em Chicago, no Succubus Club, ela vai se estender para outros lugares também, inclusive aqui. Aliás, outros vampiros de outros lugares também financiam o crescimento industrial e econômico aqui de Vancouver indiretamente, mesmo não habitando lá. E entre os refúgios estão hospitais. Aliás, o hospital é o refúgio do próprio Siegfried, é o hospital estadual não, municipal, muito grande lá. E as áreas ricas também são super habitadas pelos vampiros que aqui existem em Vancouver. Nós temos também bibliotecas, e também falando em bibliotecas, nós temos túneis subterrâneos ali nas periferias ali de Vancouver. E por que isso é importante? Porque os túneis subterrâneos eles vão levar a uma biblioteca, a grande biblioteca, que é o grande tesouro do Necros, que é aquele Malkavian que eu disse lá no começo, que ele fez aquele pacto fez o acordo de não agressão com o Roger Daly, e lá possui os maiores exemplares, muitos exemplares. Até é dito que entre os rituais místicos que ele mantém guardado naqueles túneis, ele tem uma forma de você se livrar do laço de sangue, para você alcançar a Golconda. E é muito interessante ele abordar esse ponto, porque a gente também pode encontrar, por exemplo, o ritual da Rosa Amarga, que foi dito lá em Awakening Diablerie Mexico. E ainda bem que eu lembrei desse suplemento, porque a gente vai ter uma ligação com ele aqui em Vancouver. Mas antes de falar sobre isso, essa biblioteca ela é protegida pelos Nosferatu, e o líder dos Nosferatu é o próprio Necros. Como ele conseguiu isso, não sei. Provavelmente porque ele é um cara muito inteligente, muito dedicado à causa da biblioteca. Tem conhecimento do mundo todo ali, e os Nosferatu também usufruem, e são todos ligados a laço de sangue com ele. Agora vamos falar um pouco mais desse segredinho aí, dessa ligação com Awakening Diablerie Mexico. Existe uma universidade que também é um ponto muito interessante para os Garou, porque essa universidade ela foi construída, se não me engano, em um monte, em uma espécie de montanha, e ela é rodeada por cenário natural, um ambiente selvagem ali ao redor daquela universidade. Existe uma descrição muito bacana, que até coiotes podem aparecer ali, e esse lugar ele tem um segredo, né? Ele guarda um Matusalém na sua área inferior. Então, em algum lugar, enterrado em algum lugar, nós temos esse Gangrel. E por que eu falo Gangrel? Porque ele é o senhor do Mictlantecutli, que é o Gangrel apresentado lá em Awakening Diablerie Mexico. Aqui no livro fala que esse Matusalém ele é muito velho, é um cara que ele está aí na América muito antes de Menele e Helena chegarem na América. Ele chegou junto, olha só que interessante, ele chegou junto com os Garou quando eles pisaram nas terras puras pela primeira vez, quando eles atravessaram ali o Estreito de Bering. Então esse cara ele é muito antigo, já fez alianças, já fez guerra com os Garou, e existem segredos em relação a esse cara. Esse cara é o cara que está manipulando tudo. Ele que fez o Siegfried fazer o acordo de paz, assinar o acordo de paz. Não foi o Necros que foi lá e convenceu ele a fazer o acordo. Então ele indiretamente, mesmo adormecido, esse Gangrel tem influência sobre os outros vampiros. Outra coisa também que é uma falácia, que há uma
uma lenda de que ele pode ser o próprio antediluviano Gangrel, o que não é verdade, porque o Mictlantecuhtli ele é de 4ª geração, se eu não me engano, e ele só alcançou a 4ª geração porque ele diablerizou um outro Nosferatu que tinha oferecido a Golconda para ele em um momento lá no México. Então esse cara é, pelo menos, acho que deve ser de 4ª ou 5ª geração. Então não é o antediluviano, mas deve ser alguma coisa muito importante. Não fala quem é esse cara, não fala. Agora, entrando um pouco no conflito, e acredite, eu estou demorando para chegar no verdadeiro conflito dessa cidade porque realmente demora para falar sobre ele. Então vamos lá. Ultimamente, o Siegfried tem ficado ocupado com a Ilha de Vitória. No mundo real, essa Ilha de Vitória ela é conhecida por ser a cidade satanista, porque lá nessa cidade tem o maior número de, pelo menos na época, né, o maior número de satanistas assumidos na cidade. Então muitas coisas macabras acontecem ali e eles dão esse fenômeno pelo número de satanistas que existem lá. Ó. Então o que acontece? Nessa Ilha de Vitória, todos os vampiros Garou que pisam nela, eles não voltam. Muitos falam que é mito, muitos desacreditam. O que acontece é que o Siegfried mandou 3 representantes para lá e nenhum deles voltou e já faz um tempo. Pelo fato da atenção dele estar voltada para lá e a Julie Foster estar cuidando dos negócios, ninguém consegue falar com o príncipe e resolver os conflitos, então meio que deu uma bagunçada e as pessoas que já tinham intenções de fazer a farra na cidade começaram a abrir as suas asinhas. Eu estou falando de uma mina, o nome dela é Stalest Kuzan, acredito que seja assim a pronúncia dela, vou colocar o nome dela aqui. Ela, apesar dela estar na cidade, o background dela é que ela veio fugida de alguma outra cidade, ela é velha, ela é muito velha, e ela está na cidade fugida porque ela tentou dar o golpe em outra cidade e foi descoberta e ela acabou sendo abrigada ali em Vancouver. Vancouver vai abrigar, ali o Siegfried vai abrigar qualquer vampiro que esteja se refugiando de qualquer conflito da Guerrena. Seja anarquista, seja sabá, seja camarilla. Desde que você não leve essas organizações para dentro da cidade. A partir do momento que você pisa lá, até mesmo os Tremere deve abandonar a sua lealdade ao Set, né? O que é impossível, porque é uma fraqueza, caralho. Não é uma coisa que você escolhe. É uma coisa que você é e já era. Mas enfim, isso é um furo de roteiro aqui no livro. Então qual é o grande plot do livro então? Ele só apresenta o cenário? Não. Como eu disse, tem esse Gutuf que está causando uma possível ruptura nesse acordo com os vampiros e causando um possível impérgio em Vancouver. Tem também essa Stalest que ela está aproveitando que o Siegfried está com a atenção voltada para essa Ilha de Vitória. Ela faz um acordo ali com o Gutuf e para mostrar que a cidade é insegura, ela fez um acordo ali com ele para que ele, por meio da revolta dos Garou e ela, por meio da revolta dos vampiros, vai mostrar que Vancouver não é essa propaganda que Siegfried tem em relação ao seu domínio e ela quer usurpar o poder e tomar o principado, mais uma vez tentando dar o golpe. Então o que o livro vai trazer? Ele vai trazer essa proposta de história, essa proposta de crônica, e tem andamento tanto para os vampiros, quanto para os Garou, quanto para os vampiros e para os Garou. Então ele vai oferecer uma forma de você lidar com esse conflito. E o mais interessante disso é que, rapaz, o crossover aqui, ele rola solto, porque como a gente tem 2 núcleos de aliança, então ele vai propor, ele vai, na verdade, vai abrir para o jogador jogar com Garou, ou com vampiros, ou com Garous e com vampiros. Então é uma grande salada que a gente tem aqui. E por que eu falo salada? Porque além dessas aventuras, né, a aventura pronta, essa proposta de jogo, a gente tem um outro clã, que são os Bushi. É dito que Vancouver, ele por estar no extremo oeste ali da América, ele tem mais contato com o extremo oriente. Então ele tem ali os seus contatos com o Japão, com Hong Kong, com a China, de uma forma geral, na verdade. E existe um Bushi, que é o nome do clã que é apresentado aqui. Vou colocar com certeza esses Bushi lá na droga de página, na droga de Insta também. Então depois vai rolar essa tradução. Mas esse Bushi, ele tá lá simplesmente como representante comercial dos mentores dele lá no Japão. E esse clã Bushi, ele é um clã japonês exclusivamente. Ele vai casar com a história dos Gaki, que eu trouxe lá em A World of Darkness. E também com todo o plot que existe com o conflito com as raças metamórficas, com os Kitsune. E o que acontece aqui com esse novo clã? Ele é muito baseado em honra
E de novo a gente cai nesse estereótipo batido já, porque a gente... Ah, mas espera aí, Lucas, ele não é tão diferente, vocês vão ver que eles têm uma... Não é tão igual, quer dizer, e vocês vão ver que realmente existe uma grande diferença com os Gaki, entre os Bushi e os Gaki, né? Mas mesmo assim ele entra no estereótipo da honra, da coisa da família, que realmente é muito estereotipado do oriental de uma forma geral, né? E quando a gente fala do japonês, ele vai puxar pra coisa do samurai. Então ele não tem uma identidade mais profunda, ele cai nesse genérico idiota e sempre martelado que a gente tem a mania de fazer. Por que eu tô falando isso? Porque não é só neles, a gente tá falando de Gaki, a gente tá falando dos Bushi, e a gente tá falando também dos Haken, que é aquela linhagem de Senhores das Sombras que tem lá. A minha opinião é que ou você não faz, ou você faz mais profundo. Para de fazer 3 coisas a mesma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Vamos às coisas ruins primeiro. Então vamos lá. Eu acho que tem muita gente aqui em Vancouver. Eu não lembro quais são os dados demográficos, mas aqui é dito que existem 360 Garou em toda a British Columbia. Só em Vancouver a gente tem 170 Garou. Cara, isso é muita coisa. Pra você ter noção, tem 20 vampiros fixos na cidade. 170 para 20, isso é muita coisa. É um exagero, eu não sei. Eu acho que o cara foi meio precipitado, porque não existe ainda em nenhum suplemento que vá dizer qual é a proporção demográfica dos Garou. Mas se a proposta é que tá em defasagem os Garou, cara, porra, 360 é muita coisa. Né? É 361, se eu não me engano, que ele fala. Mas que seja, é muita gente, eu acho que isso foi um pouco precipitado da parte dos autores. Outro ponto que eu fiquei putaço é que eu fiz uma pesquisa sobre essa Starlet Corsan e eu não encontrei nada sobre ela. E o background dela simplesmente é desconhecido, ninguém sabe de onde ela vem. Ela é uma antagonista aqui com um puta potencial, a mina é de 552 a.C. e ela não tem background. Ela não é explorada em nenhum outro livro que eu tenha achado. E cara, olha que desperdício de personagem. E é uma personagem legal pra caramba. E pô, vai deixar ela morrer aqui em Vancouver, gente? Pelo amor de Deus, vamos resgatar ela. Se ela chegou nas edições mais recentes, eu não vou saber falar. Mas até agora, pelo que eu vi na minha pesquisa, na White Wolf Fandom lá, não tem nada sobre ela. Outra coisa que eu acho que seria interessante é que como a cidade ela meio que se ausenta da Guerrena, seria interessante sim a gente ver uma coisa mais ligada aos Ronin, aos Kaitif, aos Sangue Fraca, porque o Sangue Fraca só vai chegar mesmo no boom mais pra frente, mas eu acho que seria legal fazer sim dessa forma. Então aquele livro, o Outcast, o Guia para os Párias, seria muito interessante se ele tivesse sido publicado, mas eu venho do futuro, é uma covardia eu fazer esse tipo de recomendação, né? E uma coisa muito legal e curiosa em relação ao livro é que ele traz ganchos. E apesar dele trazer essa personagem que não vai a lugar nenhum, que é a Starlet Corsan, ele vai trazer muitas ligações com outros cenários. Você tem em Vampiro a World of Darkness, você tem Awakening Diablo Mexico, você tem Chicago by Night, porque eu citei Meneli e Helena, você tem Milwaukee by Night, porque ele tem uma personagem ali que ela é cria do Mark Decker, que é o cara que combate os lupinos lá em Milwaukee. Então olha só o tanto de ganchos que ele dá para outros cenários. Mas enfim, o que eu quero dizer é que olha o tanto de livro que ele traz de fora para conversar com Vancouver, com Dark Alliance Vancouver, e esse livro é meio que esquecido. Tudo bem que ele não é muito bom, né? Até no começo eu me empolguei muito com o livro e depois ele deu uma bela caída na animação. Eu esperava muito mais. Eu já havia lido a história, mas eu não sabia que ele não tinha nenhum fundamento depois. Os Bushi mesmo. Tem um Bushi na cidade e ele não tem relevância nenhuma pra nada. E ainda tem no final do livro, no apêndice, descrevendo sobre os Bushi quando eles poderiam ter sido descritos em outro lugar. Então eu achei muito desnecessário. É um livro poderia ser menor, poderia ser maior se ele tivesse mais curiosidade sobre esse cenário. Então, infelizmente, é um suplemento desperdiçado. Eu super recomendo Vancouver, Dark Alliance Vancouver, eu super recomendo esse livro. Ele não é muito bom, mas ele vai trazer ideias de como você pode fazer ganchos. E que se você gosta de fazer crossover, ele é uma puta ideia. Então nós vamos ficando por aqui. Curte essa droga, se inscreve aí, compartilha nas suas mesas, nas suas redes sociais, onde você bem entender. Nós estamos chegando no último livro de 93,
de Lobisomem o Apocalipse. Nossa, o ano todo falando de lobisomem é complicado, né? Então chega, a gente tá acabando, a gente vai ter surpresas. Não vou falar de algumas, o que eu posso dizer aqui é que nós vamos ter a participação, já tá gravado, com o Christian Rissoli. Nós falamos sobre Vampiro Era Clássica, foi um puta papo legal. Vou trazer aqui também a conversa que eu vou ter com o pessoal do Nação Garou, porque eu vou fazer a leitura do Brasil em Fúria e com certeza a gente vai fazer um papo bem bacana, igual a gente fez com o Rô Amadeu lá no Capital by Night. Beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Se você quiser deixar um comentário também, experiência sobre crossover, seu ponto de vista sobre o cenário, sobre Vancouver, sobre British Columbia, que seja sobre essa droga aqui também, desde que seja respeitoso e seja contribuidor para a galera que lê os comentários também. Então a gente vai ficando por aqui, grande abraço para vocês, até mais. Abraço.